Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Bom dia, boa tarde, boa noite, o dia, a hora, o momento que você estiver escutando, receba meu carinho, minha amizade. E aí, gostou da ideia do nosso Circuito Saúde em Ascensão? Eu falei ontem dele para você. Se inscreveu? Como é que tá? Vamos viver esse momento junto, vamos fazer esse dia um dia bem bonito. Estou esperando você, dia 16 de agosto. Entra no link que está na capa do nosso perfil, aqui no YouTube, né? Entra aqui, entra no link ali, faça a sua inscrição. Vamos viver aquele momento bonito, andar, correr, fazer outros exercícios, viver uma manhã agradável, receber, fazer as degustações dos nossos patrocinadores, comprar alguma coisa na feira solidária, comer uma comida gostosa, que algumas barracas que estarão do Primaverão disponibilizarão para você. Então, venha viver essa manhã. Divulgue também com as pessoas todas a feira de saúde que vai estar acontecendo. Para isso aí não precisa se inscrever, basta chegar, não é? E as pessoas podem saber, pessoas conhecidas que tenham dificuldade de acesso à saúde. Para maiores informações, entra no Instagram, não é, da nossa paróquia, Ascensão do Senhor, para que a gente, e lá você vai ver todo o material de divulgação. Tá bom, minha gente? Um abraço enorme, Deus abençoe. Vamos pedir o Espírito Santo de Deus que venha sobre nós nesse momento de oração. É a nossa comunidade que se forma todo dia. A nossa comunidade, a comunidade que assim seja. É uma comunidade de fé, de amor, reunida em torno da palavra de Deus, da reflexão, da oração, desse desejo de fazer no mundo a diferença que a gente acha que o mundo deve ter, a partir da fé que nós professamos em Jesus Cristo, a partir da palavra que nós escutamos, refletimos, meditamos, rezamos, contemplamos, essa experiência com a palavra de Deus. Então, para que isso de fato aconteça, para que a conexão entre nós possa ser autêntica, clamamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, dai-nos a graça da Tua presença, da Tua misericórdia, da Tua bondade. Vinde, Espírito Santo, porque nós precisamos, nós necessitamos de Ti. Vinde, Espírito Santo, ajuda-nos a viver esse momento, ajuda-nos a rezar, a contemplar a palavra, ajuda-nos também a fazer propósitos. Você vê que eu sempre termino, meu irmão, minha irmã, com uma proposta, com um projeto, um horizonte para a vida. Então, que o Espírito Santo nos ajude a fazer esses propósitos e fortaleça no nosso desejo sincero de viver conforme o Evangelho nos propõe. Vinde, Espírito Santo, precisamos, necessitamos de Ti. Vamos iniciar, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 16, os versículos de 13 a 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus.
Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja bem, meu irmão, minha irmã, a relação de Pedro com Jesus e de Jesus com Pedro é uma relação que expressa muito a relação dele conosco e nossa com ele. Veja que num único momento, numa única conversa, Pedro é capaz de fazer o primeiro ato de fé: Tu és o Filho do Deus vivo. E Pedro diz que Jesus não deve cumprir o seu destino, portanto não deve salvar a humanidade, e Jesus o repreende. Ou seja, Pedro carrega na sua humanidade as contradições inerentes ao jeito de ser gente, ao ser humano. E o que é que acontece com Pedro? Jesus aceita Pedro. Jesus acolhe Pedro. Embora ele diga: afasta-te de mim, embora ele repreenda, mas isso não é consumado, isso não é feito realidade. Jesus aceita, acolhe e coloca Pedro no primado da comunidade nascente. Esse evangelho é chamado o Evangelho do Primado de Pedro, mesmo sabendo que Pedro carrega estas contradições de ser um homem tão iluminado que foi capaz de declarar que Jesus era o Messias, e por outro lado, um homem tão fragilizado que, com medo de ver o seu amigo sofrer, pede que ele não aceite o seu destino e, portanto, não realize a sua missão. Pedro era assim, nós somos também. Nós também carregamos a contradição em nós. Nós também somos contraditórios, capazes de gestos, de palavras, de atitudes incríveis para com Jesus e para com os irmãos. E por outro lado, capaz de gestos, palavras, atitudes também incríveis, mas na dinâmica negativa, na dinâmica do pecado. A contradição habita em nós. Mas quer que eu te dê uma boa notícia, meu irmão? Assim como acolhia Pedro e via nele o que ele carregava de melhor, Jesus também te acolhe e vê em você o que você carrega de melhor. E isso é maravilhoso. Vê em mim também, me acolhe também com as minhas contradições, e eu louvo a Deus por isso. Porque em mim existem contradições e não existe nenhuma possibilidade de que elas não existam. Elas existem, é um fato. Então eu só posso ser acolhido, você, meu irmão, você, minha irmã, só pode ser acolhida por Jesus com as suas contradições. A vida cristã é uma luta para que essas contradições diminuam e que o bem habite mais em nós do que as sombras, mas é preciso reconhecer que nós não somos apenas fazedores de pecado, mas somos pecadores. Se apenas fizéssemos, poderíamos deixar de fazê-lo, mas como somos, nunca deixamos. Por isso a vida é luta, a vida é empenho, a vida é insistência na santidade. Meu irmão, minha irmã, siga, sinta-se amado e acolhido, buscando a santidade, mas pecador acolhido, e tenha paz no seu coração.
Que assim seja, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.